Começa agora mais um episódio do Contrafluxo, o seu podcast sobre educação, cultura, política e ciência. Toda quarta-feira, às 16 horas, convido você a ouvir um novo tema por aqui. Este programa é apresentado por mim, Amanda Medeiros, jornalista e pesquisadora em comunicação, e por Valcidney Soares, estudante de jornalismo. Olá, Amanda, olá, ouvinte. Seja bem-vinda a mais um Contrafluxo, desta vez para tratar do Novembro Azul e da saúde da figura masculina. Estaremos por aqui toda quarta, sempre comunicando com qualidade. Contrafluxo. O Novembro Azul é uma campanha internacional realizada anualmente com o objetivo de conscientizar e alertar as pessoas com próstata sobre a importância do diagnóstico precoce deste câncer. Ao mesmo tempo, a construção histórica do sexo forte, reforçada pelo atual governo federal, impõe diferentes obstáculos à busca pelos devidos cuidados, ainda mais quando se tratam de mulheres trans, travestis ou pessoas não binárias. Para tratar do assunto, hoje receberemos Priscila Serpejante. Ela é assistente social com mais de 20 anos de carreira e especialista em gênero e sexualidade pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Olá, Priscila, seja bem-vinda ao podcast Contrafluxo. Nós agradecemos por topar participar aqui do programa conosco, né? E mais uma vez estamos aqui para tratar de uma pauta que, como veremos, vai muito além do câncer de próstata em si, que é a pauta que motiva a campanha mundial do Novembro Azul. Então, para iniciar a nossa conversa, nós partiremos de alguns dados divulgados pelo IBGE em 2019 para tentar entender o cenário que é a pauta do episódio de hoje, né? Nós temos que a expectativa de vida de um homem brasileiro é de 73,1 anos, enquanto a da mulher é de 80,1. Interpretando esses números, alguns especialistas acreditam que a explicação para essa discrepância é resultado do cuidado que as mulheres nutrem em relação ao próprio bem-estar e saúde, algo que não é tão comum entre a maioria dos indivíduos do gênero masculino. Você concorda com esse pensamento, Priscila, né? Em termos de saúde, quais são as principais consequências desse tipo de comportamento para a população masculina? Prazer estar aqui no Contrafluxo, né, falando com vocês sobre a sensibilização do Novembro Azul, que é uma campanha mundial. Concordo em gênero, número e grau com a pergunta. O homem, ele tem essa questão do não cuidado, ele só procura um serviço de saúde, seja SUS ou privado, ele dá entrada nesse sistema já na atenção especializada, quando o problema de saúde já está agravado, já está instalado. O homem, quando fazemos um recorte para a questão de raça, morre-se mais por violência, o jovem negro é acometido por mais violências. Então, o homem ele foi construído historicamente para ser o provedor da casa, para ser aquela pessoa que é o sustentador da família. Então, muitas vezes, isso nós escutamos. Eu não tenho tempo de ir ao médico, eu estou trabalhando. A minha força de trabalho não pode parar porque eu mantenho a casa. E o cuidado sempre vai ficando para depois. E a gente sempre diz que o preconceito mata, porque o homem ele tem vergonha de ir a um sistema de saúde, porque historicamente quem procura o sistema é a mulher, né? A mulher que tem essa questão do cuidado, a mulher que tem o preventivo, a mamografia ali anualmente. O homem, muitas vezes, ele só vai realmente quando já está lá no fim, quando já está acometido pela doença. Então, concordo sim, o autocuidado do homem é muito menor. Tem uma música aí, sem levar em consideração as críticas, mas é uma música que é importante para a gente estar discutindo, a masculinidade de Thiago York. No primeira parte da música, ele fala muito dessa questão do cuidado, que o homem precisa se cuidar também. E independente de que masculinidade nós estivermos falando, o homem ele precisa ter atenção a ele também, deixar um pouquinho o preconceito de lado e ser protagonista da sua saúde. Priscila, a gente tem visto, né, também um problema crônico, né, nessas políticas públicas, e a gente viu também, inclusive, nas suas postagens, né, de trabalho nas redes sociais, o alerta para o fato de que quase sempre são os homens cis que vão estampar essas campanhas de Novembro Azul, né, refletindo também muito da nossa cultura social que ainda é conservadora. Então, quais são os meios que você enxerga, né, como válidos para sensibilizar os gestores, a população em geral, no sentido de entender, né, que mulheres trans, travestis, pessoas não binárias que têm próstata também precisam de determinados cuidados, né, como conseguir conscientizar esse outro público
para garantir aos serviços de saúde e para as políticas públicas? Essa é uma questão bem delicada, é uma questão que me chama muita atenção. Tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul, nós estamos ali, o sistema de saúde está reforçando a heteronormatividade, né? A relação homem, saúde para mulher e saúde para homem. Mas e as pessoas que não se enquadram nesse gênero, né? E as pessoas que não são binárias, como elas ficam? Será que elas se reconhecem um travesti, um transexual, que ele tem próstata e ele precisa ir ao médico? Nós sabemos que na literatura médica, os casos de câncer de próstata nessa população é 0,04%, mas é necessário fazer um rastreamento do câncer de próstata. E isso me chama muita atenção, porque dificilmente você vai ver na mídia, em posts, na Sociedade Brasileira de Urologia, em vários outros órgãos, colocar uma pessoa trans ou uma travesti para falar sobre o câncer de próstata. Nós sabemos que mesmo as pessoas que fazem a redesignação sexual, ela continua mantendo a próstata, ela tem o fator de hormônios que diminuem a testosterona, e é um fator de proteção, mas não excluem ela de gerar um câncer de próstata futuramente. E quando nós vamos fazer um post desse, ainda tem muito preconceito, ainda as pessoas olham com uma cara mais avessa a um post como esse, incluindo essa população. Precisamos reforçar essas campanhas. Hoje sabemos que o poder da mídia é muito grande, um Instagram, um Twitter. Por que não fazer post? Por que não utilizar imagens de pessoas não binárias? Esse é o meu grande chamamento para o Novembro Azul e para essas instituições, Ministério da Saúde, INCA, Sociedade Brasileira de Urologia. Nós precisamos pensar em todos esses públicos. Priscila, nós sabemos, né, que existem vários obstáculos que colocam essas pessoas nessa situação, né, de não se enxergarem, de não buscarem aquilo que deveria ser direito. Mas você enxerga que do outro lado, né, os ambientes de saúde que oferecem o atendimento em saúde, eles estão preparados, os profissionais estão preparados para receber essas pessoas, tão bem quanto estão preparados para receber, né, os homens e mulheres cis? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Mesmo falando de homens cis, ainda os serviços de saúde têm certas restrições no acolhimento desse homem. Não existe ainda, por mais que a política de 2008, né, de atenção à saúde do homem, ela fala da integralidade do cuidado, os serviços não estão preparados por esse acolhimento, porque mesmo o homem cis, ele chega lá acanhado, com vergonha. Você imagina a população não binária, travesti, um transexual. Muitas vezes eles nem se reconhecem dentro desse sistema. Então, eu acredito muito que falta a capacitação de profissionais, e profissionais, eu digo, desde o agente comunitário de saúde, que é aquele que está ali junto com a comunidade, como o profissional médico também. E nós estávamos discutindo esses dias como seria importante a grade curricular ter gênero e sexualidade, porque os profissionais, por mais que a realidade esteja batendo aí, gêneros a todo momento sendo renomeados, conforme a singularidade do indivíduo, e mesmo assim as pessoas não acompanham. Então, isso acaba sendo uma barreira dentro de um serviço de saúde, e isso eu digo dentro de um serviço de saúde, tanto público quanto privado. As pessoas, mas será que pode atender? Eu já peguei isso numa unidade de saúde. Mas ela é uma travesti, eu posso atender aqui? Por que não? Aí nós temos que fazer aquelas capacitações de 5 a 10 minutos antes do atendimento. Mas até esse momento, a pessoa já desistiu e foi embora porque não se sentiu acolhida. Então, falta sim, por mais que a política ela esteja ali pensando na integralidade, falta a capacitação de profissionais, falta o entendimento, falta esse olhar para a realidade
E outra coisa, deixar a política de lado. Porque hoje, infelizmente, nós temos uma política patriarcal, conservadora, e que limita esse atendimento. E isso é muito triste, porque nós estamos perdendo vidas. Priscila, realmente a gente vê ali, né, na campanha do Outubro Rosa, as mulheres, elas vão aos hospitais para levar seus filhos para vacinação, elas vão como cuidadoras, e existe todo um esforço para tentar abraçar essa mulher ali, né, para tentar aproximar, para ela olhar mais para o próprio corpo, e com o homem tudo isso é mais difícil, né, dos dois lados, como você colocou. Mas já entrando na questão das políticas públicas, a gente tem observado que na realidade brasileira, nós temos a percepção de que, né, comparando com o Outubro Rosa, no Novembro Azul nós temos menos mobilização, algo de menor engajamento, né, o que nos faz pensar que existem também políticas públicas mais frágeis, voltadas para a figura masculina e para a população trans, seja ela homem cis, mulher trans, travesti ou pessoa não binária, né? A nossa percepção é de fato real, Priscila? Se sim, o que você enxerga que está por trás da diferença de atenção, né, dada a esses diferentes públicos? Sim, Outubro Rosa é uma campanha consolidada, né? Já há muitos anos, milhões de dinheiros são investidos, isso tanto privado quanto via SUS, de campanhas que eu particularmente sou contra, porque eles deixam isso para o Outubro Rosa como se fosse campanha, independente se é Outubro Rosa ou Novembro Azul, saúde são todos os dias, não existe uma data específica, eu digo que todos os meses deveriam ser multicoloridos. Não existe uma data, eu só vou me cuidar no Novembro Azul, só vou me cuidar no Outubro Rosa. O homem, ele, como a gente falou lá no início, ele já é o indivíduo mais difícil de ir para o setor de saúde. É o indivíduo que, pelas questões históricas, né, a gente vive ainda nesse patriarcado do homem viril, do homem que não pode ser frágil, do homem reprodutor. Ele não tem essa consciência de ter que ir ao médico fazer um check-up, mesmo que seja anual. E aí falando da saúde como um todo. A mulher, até pela questão do histórico, dos direitos sexuais reprodutivos que vieram aí, a questão das ondas de feminismo, da questão de luta pelos direitos, elas acabaram sendo mais protagonistas da sua saúde. Dificilmente a gente vê isso no homem. O homem ainda ele precisa de... Eu acho que essas campanhas ainda são muito vagas, elas não são assertivas no sentido de falar como realmente está a sua saúde. Já marcou o seu exame? Já fez o seu preventivo? Infelizmente, mata. Olha aqui os números. Nós temos números assustadores. E nós tivemos uma pandemia aí no meio. Tivemos não, ainda vivenciamos uma pandemia em que as pessoas realmente ficaram em casa, né, em virtude da Covid-19, mas esse ficar em casa acabou retardando ainda mais a procura a um serviço de saúde, tanto com essas doenças crônicas, quanto com outras doenças que ficaram dentro de casa nesse momento da pandemia, deixaram a evolução correr e só vão procurar o sistema de saúde quando não tiver mais chances de cura. Então, as nossas políticas ainda são frágeis no sentido de fazer acontecer. Está no papel é muito bonito. A Política Nacional de Atenção à Saúde Integral do Homem de 2008 fala da questão da compreensão da realidade singular masculina, compreendendo seus diversos contextos socioculturais e políticos, fala da linha de cuidado, da integralidade da ação, mas não é isso que nós vemos na prática no dia a dia. E quando fazemos esse recorte para a população não binária, fica mais complexo ainda, porque faltam políticas específicas, faltam políticas de acolhimento, e essa integralidade aqui, a gente não deveria estar brigando por políticas, política de homem, política da mulher, política como todos têm direito à saúde. Então, precisamos ter um governo que olhe para as suas minorias, que olhe para as periferias, que está ali o problema, está ali o chamamento de que forma precisamos capacitar, sim, mais os profissionais de saúde e capacitar também as próprias pessoas da mídia, para realmente entender que é uma necessidade que homens, pessoas não binárias, elas façam, sim, sejam protagonistas da sua saúde.
Priscila, pegando o gancho do governo, a gente tem na presidência um cara que tenta a todo momento personificar essa imagem do homem viril, másculo, reforçando esses estereótipos de gênero. Essas posições do Bolsonaro incentivam para você um afastamento desses homens do tratamento? Qual é a sua visão? Infelizmente, nós temos um desgoverno, né? Eu sempre digo que o primeiro passo para uma diversidade, para um respeito, para uma igualdade, principalmente de gênero, é a orientação dentro da escola, para aqueles alunos se tornarem futuros cidadãos que realmente respeitem, que aceitem todas as diversidades. Mas esse desgoverno, ele reforça que o homem é macho, reforça a família como aquela família do comercial de margarina, né, que é pai, mãe, os filhos todos felizes numa mesa repleta de comida, e que não é isso. Nós temos aí a insegurança alimentar batendo a nossa porta. Você imagina, não temos comida, imagina o acesso a um serviço de saúde. O SUS é o melhor convênio do mundo. Eu sou defensora do SUS. Na teoria, o SUS ele é belíssimo, mas os nossos gestores, infelizmente, eles fazem o SUS não funcionar. A porta de entrada deveria ser a atenção primária, onde nós falamos da prevenção, da educação. Quando você vai numa atenção primária, você vê homens participando da ação. Por quê? Porque muitas vezes está na cabeça aquilo que um governo diz. O homem é aquele que tem que estar ali trabalhando, tem que estar fora de casa, levando provento. É o homem macho que não precisa tomar vacina. Gente, isso é um absurdo. Nós precisamos quebrar esses paradigmas com espaços como esses para dizer para a população: vamos reconhecer as pluralidades, a integralidade. Só assim, você conhecendo seus direitos e sabendo das suas possibilidades, você chega a um serviço de saúde e você pode cobrar daquele gestor, até cobrar um atendimento digno, porque muitos nem chegam, ou se chegam, é da porta da entrada, eles já saem, porque não se sentem por causa dos olhares, apenas os olhares, não precisa nem dizer, os olhares já reforçam o discurso de um desgoverno que nós temos. E se as campanhas estão aí é justamente porque existe, né, essa necessidade de tratar esse público, né? De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, que é o INCA, o câncer de próstata ele é o tipo mais comum de câncer entre a população masculina, né? Representa aí 29% dos diagnósticos da doença no país. Então, para encerrar o nosso programa, a gente gostaria que você comentasse, né, sobre a importância de falar sobre o Novembro Azul, a importância, né, de ter esses cuidados em dia, o que deve ser feito para evitar o acometimento dessa doença. Estou acostumada a dar palestras, né? Essa semana aí eu tenho, acho que umas 5 empresas para falar sobre Novembro Azul, e mesmo assim, teve empresas que eu escutei, não, eu não vou fazer com você a palestra porque os homens preferem fazer palestra com homens. E você vê ainda como é tabu um homem falar para a mulher o que ele está sentindo. Né? Quando você vai falar numa palestra sobre pênis, sobre higiene, sobre doenças, tem homens que ainda arregalam os olhos, porque isso é um tabu. Falar sobre prevenção, falar sobre o órgão sexual, isso é muito comum, por causa do machismo que nós temos estabelecido na nossa sociedade. As campanhas, elas devem ser mais enfáticas. Eu vejo muitas campanhas que são rasas, né? Está aí o número de projeção que a gente já disse, né? Mais de 66 mil novos casos, quase 66 mil novos casos que foi projetados, mais de 15 mil mortos por ano de câncer de próstata, né? É a segunda doença que mais acomete os homens, que levem a um óbito. Então, assim, é importante promover realmente ações que tenham esse cuidado de dizer para o homem que ele precisa se cuidar, que vem aquela primeira pergunta lá que nós fizemos, né? Independente se ele é um homem cis ou se ele é um homem não binário. É necessário adentrar nesses grupos para falar sobre prevenção, para as pessoas se reconhecerem que necessitam do cuidado e não chegar já a procurar um serviço de saúde já só quando tiver um agravamento.
Então, eu acredito muito na educação, na prevenção, em abrir espaços em que a gente possa discutir, na inclusão de diversos públicos. Não é porque eu estou falando de Novembro Azul que eu não posso ter uma mulher na plateia, até porque a mulher ela é corresponsável pela saúde do seu companheiro, e vice-versa. Então, é importante campanhas mais assertivas e campanhas que realmente indiquem a prevenção como o melhor caminho. Priscila, eu sei que essa informação, né, está em vários lugares agora no Novembro Azul, mas é sempre importante a gente bater nessa tecla. Qual a porta de entrada, né, para esse homem que resolva procurar o atendimento de saúde? Quais exames ele vai fazer, né? Qual a faixa etária para esse cuidado anual, esses exames mais específicos? Queria que você comentasse um pouco, só para a gente repetir essa informação que é tão importante e que a gente sabe, né, o quanto antes detectado um câncer, maior a chance de cura, né? É sempre importante dizer que o câncer de próstata ele é um câncer de terceira idade. O maior número acomete pessoas de 65 anos ou mais. Embora pessoas com 40 anos que tenham casos de pai, irmão com câncer de próstata, devem procurar anualmente o urologista. E isso não só no serviço privado, não, no SUS também. A porta de entrada é ali na atenção primária, é na consulta da UBS do seu bairro, procure o médico, e aí ele vai fazer, provavelmente, vai solicitar o PSA, que é o antígeno da próstata, para ver se tem alguma alteração. Vale ressaltar que também, se der uma alteração, nem todas as alterações são malignas, pode dar alteração benigna, e que se for detectado precocemente, as chances de cura são mais de 90%. Se chegar, infelizmente, a gente vê que quando o homem vai para um serviço de saúde, procurar o urologista, seja no postinho ou seja numa clínica privada, 95% dos casos ele já chega num estágio avançado, porque o câncer de próstata ele age lentamente. Então, para ele chegar realmente a dar uma complicação, às vezes pode levar 15 anos. E aí a pessoa nunca fez um exame, não sente nada e acha que está tudo bem. E muitas vezes o câncer já está alojado ali, né? A próstata, ela fica ali embaixo da bexiga, ela pesa mais ou menos 20 gramas, parece uma castanha, mas precisa ser. Muitas vezes tem ainda as pessoas, mas eu não quero fazer o exame de toque, eu só quero fazer o PSA. O exame de toque é super importante, porque através do toque, o médico vai fazer o toque, claro, com luvas, com toda a questão de biossegurança, respeito pelo paciente, ele vai sentir se a próstata está aumentada, ele consegue identificar um nódulo. Então, o exame de toque, ele é fundamental. 20% dos cânceres de próstata são diagnosticados através do exame de toque, que muitos homens ainda têm preconceito por causa do machismo que não pode ser tocado. Fazer um apelo, né, aos homens, sejam cis, não binários, que esses homens, eles coloquem na agenda deles a prevenção como fator importante e de ir ao médico uma vez por ano, ou se precisar, mais de uma vez por ano. E que não tenha medo, que o preconceito, ele ainda mata e mata muito. Então, homens, não deixem de fazer o seu exame preventivo. Você está salvando a sua vida, a vida de outras pessoas, de pai, irmãos, e outra coisa, vale ressaltar que você está fazendo um bem a você, à sua saúde. Priscila Serpejante, muito obrigado, né? Espero que a gente possa fazer também desse espaço um local de informação de qualidade, de cidadania, né? De avanço ao incentivo dessas políticas públicas em saúde, até mesmo para nós, né? População masculina, internalizar e que chegue também cada vez mais essas informações, esses cuidados à população trans. Queria novamente, então, agradecer, reforçar, né, esses cuidados que a gente deve ter e ficar aí o convite, né, para que os homens que estão escutando nesse podcast reforcem também seus cuidados, cada um pessoalmente também, né, com seus pares, enfim, é importante que a gente mantenha isso sempre em alerta. Contrafluxo. Estamos chegando ao fim desse programa, mas não esqueça de nos acompanhar pelas redes sociais. Lá é o espaço para você se informar sobre o tema da próxima semana e, claro, o espaço de interação com a gente. Então não deixe de mandar o seu feedback e sugestões de novas pautas. Instagram, @programa Contrafluxo e Facebook Programa Contrafluxo.
A nossa agenda você já conhece, é toda quarta-feira, às 16 horas, na sua plataforma de áudio preferida. O seu podcast comunicando com qualidade. O Contrafluxo tem o apoio do Adurne Sindicato, apresentação de Amanda Medeiros e Valcirnei Soares, produção de Rebeca Souza, Liciane Oliveira e Rebeca Oliveira, edição de Rebeca Souza e operação técnica de Elan Aureliano.